Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 9, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. E o assunto da lição, José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Isso mesmo, este José, que a lição fala, é o José, marido de Maria, mãe de Jesus, o pai humano de Jesus. Então, nesta lição, nós iremos falar de José, o pai humano de Jesus, ou padrasto, né? Como alguns costumam dizer, haja vista ele não coabitou, né? Não teve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. Mas isso não vem ao caso, né? São especulações que não têm nenhuma relevância. A única relevância é que nós estamos estudando a lição de número 9 com o tema José fazendo a diferença, aceitando a Jesus, né? O nosso personagem é um exemplo de caráter, é um exemplo de obediência, é um exemplo de trabalho. Então, nós iremos aprender muito com José nesta lição. Lembrando que você pode acessar o site do ebdenfoco.com, www.ebdenfoco.com. Se você já é assinante dos slides, você tem slides em PowerPoint, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos, e também do conteúdo do ebdenfoco.com. Se você é assinante de qualquer um deles, então você já tem direito a eles. E além disso, você tem direito às aulas em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, comentário em PDF da lição e cursos de capacitação para professores. E você que ainda não é assinante do ebdenfoco.com, se você é professor de jovens, ou se você é professor de adultos, ou se você deseja um conteúdo para que você possa ministrar na sua escola bíblica, ou em cultos de ensino, ou encontros, algum tipo de encontro da igreja de jovens, ou senhores ou senhoras, você deve acessar www.ebdenfoco.com e você vai ter um conteúdo de excelência para você ministrar uma aula de excelência. O objetivo do ebdenfoco.com é que você tenha o melhor conteúdo com a maior quantidade em um só lugar, para que você não perca o seu tempo por aí procurando conteúdo. Venha aqui para o ebdenfoco.com, acesse www.ebdenfoco.com e você vai encontrar. Se você deseja fazer ministrações com slides, você terá slides em PowerPoint de lições bíblicas desde 2016 para cá, né? Tanto da classe de jovem quanto da classe de adulto. No terceiro trimestre desse ano, nós tivemos uma revista própria, com conteúdo próprio. Agora tem também um conteúdo próprio sobre as igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas de Apocalipse. E você tem todo um conteúdo aí, cursos de capacitação para professores. Acesse www.ebdenfoco.com. Além de todos esses slides, você vai ter o conteúdo para pesquisa, né? Para estudo, como as aulas em vídeo, aula em áudio, o comentário em PDF, subsídios em PDFs e muitos outros conteúdos que você precisa acessar www.ebdenfoco.com e conferir. Nosso texto do dia se encontra em Mateus capítulo 1, verso 19, que diz: Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, José é descrito aqui como marido, mas na verdade ele era o noivo, né? Que na cultura judaica é um pouco diferente da cultura ocidental. Mas apesar de eles não terem relações sexuais, não morarem na mesma casa, mas eles já tinham um compromisso que, para que esse compromisso se encerrasse, precisava de um processo de divórcio, segundo alguns expositores. Então, por isso que essa versão aqui procura, né, acaba usando o termo seu marido, né? José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A palavra mais coerente aqui seria José, seu noivo, que estava comprometido com ela. Era um homem justo, nós vemos aqui também um destaque de que ele era um homem justo, e por ser um homem justo, ele não quis infamar ou prejudicá-la, difamá-la, deixar ela
com uma má reputação dentro da sociedade, porque Maria está grávida, mas ela é virgem, né? Então, até explicar isso aí seria uma confusão tremenda, e a ideia de José é que ele, por ser um homem justo, temente a Deus e também por amar Maria, ele preferia terminar secretamente aquele acordo, mas deixar ela sem ser humilhada, e por causa disso, provavelmente, ela poderia até sofrer um apedrejamento. Então, nós temos aqui algumas evidências do caráter de José. Ele era justo e ele preferiu sofrer, preferiu ir embora do que infamar ou difamar ou destruir a reputação de Maria. A síntese diz: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus escolheu Maria e, claro, também escolheu José, porque era um casal de pessoas tementes a Deus. Eram judeus tementes a Deus, decentes, comprometidos. Eram noivos, mas estavam comprometidos com a moral, esperando o tempo certo para, enfim, concretizar aquilo que eles tanto almejavam. Nós devemos aprender, especialmente os jovens. Eu já sou casado, mas você jovem e o professor que irá ministrar essa aula deve direcionar aí para os jovens que o jovem deve aprender a esperar. Ter domínio próprio é uma característica da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é uma característica de quem é salvo. O jovem que não consegue esperar, ele está precisando mais de Deus na sua vida. O texto bíblico, eu não vou ler aqui o texto bíblico como de costume, nem por uma questão de tempo, mas óbvio você já deve ter lido esse texto, se não, leia imediatamente o capítulo 1 de Mateus e também o capítulo 1 de Lucas. Esses capítulos de todos os evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus é importante. Nossa introdução diz o seguinte: para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana, que aliás é importante, né? A doutrina da encarnação é uma doutrina importantíssima para o cristianismo. Talvez você nem costume ouvir muitos pregadores pregando sobre a doutrina da encarnação de Cristo, que aliás é uma doutrina, né? É uma doutrina bíblica importantíssima, porque como diz o escritor de Hebreus, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então, para que houvesse redenção, perdão dos nossos pecados, nossa salvação, Jesus tinha que tornar-se homem. Então, a doutrina da encarnação é muito importante, ela deve ser estudada. Ele precisaria crescer também em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que havia sido escolhido para uma obra especial. Nesse aspecto, trataremos da pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus, né? Aqui na nossa introdução nós estamos vendo o comentarista falar sobre a importância da doutrina da encarnação, a importância da estrutura familiar para que alguém que queira desenvolver o ministério tenha ali uma estrutura. Isso é muito importante. Nós vemos aqui, e o comentarista nos faz lembrar aqui, que nós iremos estudar sobre José, um homem simples, um profissional da carpintaria que foi escolhido por Deus para cuidar do nosso Redentor. Vamos lá, nosso primeiro tópico diz: José, antes de Jesus. Um noivo justo. Vamos falar aqui um pouco de José antes de Jesus nascer. Antes dele descobrir que Maria estava grávida. Antes de José descobrir que Maria estava grávida. O contexto em que José nos é apresentado no Novo Testamento corresponde a uma interseção com o Antigo Testamento. Ou seja, Mateus busca apoio no Antigo Testamento para falar de José, especialmente para mostrar a origem de José, né? Mateus liga o Antigo com o Novo, dando continuidade ao texto por meio de uma genealogia. Ele quer provar, que aliás é importante a gente lembrar disso aqui, né? Cada escritor dos evangelhos escreveu com um propósito, com um povo distinto, né? Mateus escreveu para judeus,
Marcos escreveu para romanos, Lucas escreveu para gentios em geral, né, gregos, e João escreveu também para a igreja da diáspora. Então, especificamente Mateus, ele escreveu para judeus. Você pode perceber que a estrutura do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele tenta explicar e provar para judeus que Jesus é o Cristo e ele é descendente de Davi. Por isso aqui o nosso comentarista faz essa observação, que no contexto que José nos é apresentado no Novo Testamento, corresponde a uma intercessão ao Antigo Testamento, ou seja, uma conexão. Mateus busca uma ajuda lá do Velho Testamento para provar quem era José. O Novo Testamento se inicia com uma genealogia para situar os judeus que leriam o texto, conectando o Senhor Jesus a Abraão, né? Abraão, a Davi. Como eu já falei antes, dessa forma os judeus não teriam dificuldade para entender que Jesus era descendência de Davi, né? Então, quando vocês lerem o texto do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, vocês vão perceber que Mateus está diretamente tentando provar aos judeus que Jesus é da descendência de Abraão e da descendência de Davi, claro. Apresentada a genealogia, Mateus fala do estado civil de Maria e José. E eles eram noivos, que aliás é um modo de falar, porque noivo, o estado é civil. Noivo não é um estado regulamentado pelo Estado, né? Não é uma condição regulamentada pelo Estado. Então, nesse momento ali, José e Maria estão noivos, eles estão comprometidos com eles. O noivado na cultura judaica era um compromisso entre um homem e uma mulher prometidos em casamento. E era tão sério que não poderia ser terminado sem acontecer um processo de divórcio, como nós falamos no início. Então, por esta razão, o texto, algumas traduções, usam o adjetivo ali de marido, mas na verdade ele era noivo, eles ainda não tinham relações sexuais, eles ainda não moravam na mesma casa, mas na cultura oriental, né, do Oriente Antigo, tinha essa forma de comprometimento mesmo antes da união corpórea. Mesmo noivos, de acordo com os costumes da época, José era considerado já esposo de Maria. Maria, sua esposa, dada a seriedade do compromisso legal que tinham diante da sociedade. Tudo isso depende do contexto histórico, tá? Nós vamos dizer aqui que o noivado aqui no Ocidente deveria ser igual ao noivado lá na Antiguidade. Isso é uma questão que deve ser pensada dentro do seu contexto. Eu, particularmente, não concordo que alguém que noive, né, que coloque a aliança, depois desfaça isso de qualquer forma. É preciso ter um discernimento muito claro de que se chegou no momento do noivado é porque está pronto para o casamento. O noivado é um momento, um passo que é dado provando que você está pronto para o casamento. Se você não está pronto para o casamento, então não noive. Não constitui um noivado, porque fazer essa separação depois é um constrangimento, é feio. Mateus não comenta como a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela mesma a José, que aliás, né, até onde se sabe, Maria foi avisada primeiro e ela não se sabe como ela foi que falou para José, e José só sabe que José ficou sabendo e tentou deixá-la, mas aí o Espírito Santo, o anjo vem, melhor dizendo, para falar com ele, para que ele mantesse ali o compromisso, porque havia um propósito divino muito maior do que ele e Maria juntos, muito maior do que toda a humanidade. Havia um propósito divino para se cumprir. O certo é que ela engravidou do Espírito Santo e precisou ter muita fé e confiança em José para dizer a ele que sua gravidez fora sobrenatural, pois mantinha a sua virgindade. É um caso seríssimo, mas eu acho interessantíssimo. Você jovem, professor, você que vai ministrar essa aula,
é bom você abordar isso. Maria, a Bíblia não explica como foi que ela fez, mas Maria contou para José que ela estava grávida. E José não havia tido nenhuma relação sexual com Maria. Maria foi uma mulher extremamente corajosa, mas também a coragem de Maria é resultado do caráter de José. Então, qual é a lição prática que eu quero que o professor transmita para os seus jovens, que os jovens aprendam? Que na hora de você procurar alguém para casar, tanto faz o rapaz ou a moça, procure alguém que tenha caráter. Que, é claro, a gente vai sempre, absolutamente orar e pedir para que não aconteça nenhum problema. Mas no caso de acontecer um problema, esta pessoa não lhe considere um lixo, mesmo que não haja aí a continuidade do noivado, do namoro, mas que faça como José intentou fazer, né? Que termine de forma honesta, preservando a pessoa. Então, a aplicação é o seguinte: quando for procurar alguém para namorar, para casar, procure alguém com caráter, que diante de uma falha sua, ele não vai expor você, não vai machucar você, não vai lançar você na lama, o seu nome na lama. Por isso que Maria contou para José sem medo, porque ela sabia que ele poderia até desistir do casamento, mas jamais iria entregar o nome dela à boca das pessoas para ser criticada, para ser julgada e condenada. Dada a notícia, José pensou em deixá-la, como se explica naturalmente. Dada a notícia, José pensou em deixá-la. Como se explica naturalmente uma mulher virgem está grávida? Seria mais honroso abandonar Maria e passar a história como um homem que, de alguma forma, não soube conter seu ímpeto. Olha só a situação de José. Ele está realmente nervoso, preocupado, porque ele é um ser humano, natural, né? Mas ele é um homem de caráter. Ele preferiu deixá-la secretamente, porque ele era um homem de caráter, né? E nós estamos falando aqui do José em relação a Maria, mas poderia ser, né, num sentido aqui na nossa vida, de o homem que cometeu algum deslize e a mulher não jogue ele na lama, o seu nome na lama, não destrua o seu nome, né? Se quer terminar o namoro, o noivado, mas faça isso de forma decente, né? O ideal é que haja perdão. O ideal no noivado, no casamento, se tem um propósito, que haja perdão. Mas no noivado, se não tem como haver perdão e reconciliação, continuando o noivado até o casamento, que se desfaça, mas que se desfaça de forma honesta, honrosa, sem expor o outro, sem colocar o outro com uma fama. José era um homem honrado e até nisso ele mostrou a sua honra. Caso ele realmente decidisse deixar Maria, ele deixaria, mas não a exporia ao ridículo. Não ia expô-la ao ridículo, ao constrangimento, à vexação pública. Ele iria deixá-la para que ela ficasse em segurança. Mas Deus viu em José uma característica singular. Ele era justo e não quis deixar que Maria fosse mal falada. Esse é o homem de caráter. Ele não abandonou, visto que recebeu a orientação divina de permanecer firme com seu compromisso de noivado. Claro, ele se preocupou com toda essa situação, mas eu quero sempre frisar aqui, na hora de você buscar alguém para um relacionamento, seja você o rapaz ou você a moça, procure alguém que num momento de fraqueza sua, essa pessoa não vai expor você, não vai destruir a sua reputação, a sua vida. Pelo contrário, vai ajudar você. Ou em uma situação de perdão, né, ou de confiança, de acreditando na inocência, né, continue, te apoie, te abrace e te ajude a vencer. No caso de José, Maria disse para ele: olha, eu não traí você, eu fui engravidada pelo Espírito Santo. É difícil de compreender, claro, né? Mas aí, óbvio, o propósito de Deus é muito maior do que tudo isso. O anjo veio e avisou, explicou para José, e José, temente a Deus e homem justo, aceitou o desafio de ser o pai de Jesus. Um homem respeitador. Vai ficar um pouco
repetitivo falar do caráter de José, né? Mas a palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Ele teve respeito por Maria em sua gravidez, numa mostra clara de amor e de domínio próprio. Nós falamos sobre domínio próprio agora há pouco, né? Enquanto em nossos dias jovens trocam intimidades sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até de doenças ou gravidez indesejada, José nos mostra o exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. Isso aqui é um ponto importante. Sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é um problema. É um problema, tá? Você que é cristão tem que ter cuidado com isso. E você que quer ter um casamento saudável, equilibrado, muitas pessoas tiveram vidas lá fora, cometeram deslizes e tem casamentos abençoados, sim. Tem famílias abençoadas, sim. Mas eu já conversei com muitas delas sempre têm que lutar com algum tipo de fantasma, que seria inexistente caso tivessem tido um namoro e um noivado santo e tivesse praticado o sexo apenas dentro do casamento. Muitos problemas podem ser evitados se esperarem o momento certo para o sexo. Muitas moças se precipitam, entregam-se a qualquer homem e depois criam traumas. Muitos homens também criam traumas porque não se programa, não se planejou e fez o que era para fazer apenas dentro do casamento e acaba tendo problemas sérios dentro do casamento. O casamento é uma bênção de Deus. É uma bênção. É algo que Deus nos deu para desfrutar e para termos prazer. Mas ele precisa de um rito. Ele precisa seguir um caminho até chegar ao casamento. Nós precisamos seguir um caminho até chegar ao casamento para que quando nós chegarmos lá, não chegarmos cheios de cicatrizes, que quando olharmos para essas cicatrizes, sofrermos por causa dos erros que cometemos lá atrás. Jovens, procure viver uma vida santificada. Em qualquer fase da vida, não apenas na juventude, o mundo oferece o sexo desregrado como fonte de prazer, sem informar aos seus praticantes as consequências de seus atos. Aqui a nossa charge diz: sexo seguro, Deus criou e chamou de casamento. Mesmo entre jovens que se declaram cristãos, é necessário que essas verdades sejam relembradas. Aliás, é muito necessário, porque é recorrente. Eu trabalhei com jovem muito tempo, ainda lidero na igreja e sei que a gente enfrenta isso recorrentemente dentro das nossas igrejas. E os nossos jovens precisam ser lembrados que o sexo é bom, mas dentro do casamento. Fora do casamento, ele, além de pecaminoso, que já é algo gravíssimo, ele pode trazer consequências que serão irreversíveis. Por exemplo, lá atrás nós vimos gravidez indesejada, um estupro, uma doença sexualmente transmissível, algum trauma por ser exposto ou exposta. Então, o sexo é bom dentro do casamento. Fora do casamento, além de pecaminoso, que já é horrível, ele pode trazer prejuízos irreversíveis para você, jovem. Devemos guardar nossos corpos da prostituição, das relações sexuais ilícitas e de tudo que venha ofender a santidade de Deus em nossa vida. É o nosso primeiro pensamento. Não vamos pecar, porque nosso pecado ofende a santidade de Deus. Mas também é lícito que você pense: não vou cometer esse ato porque eu posso atrair para mim consequências irreversíveis. É importante e seguro esperar. O respeito de José para com Maria é digno de nota, pois vinha do temor que ele tinha para com Deus e para com suas orientações. Isso é importante, nós já falamos um pouco sobre isso lá. Na hora de escolher o cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, procure saber o caráter dela. Não é pela beleza. O pastor Eliseu Rodrigues, ele tem uma frase, não sei nem se essa frase é realmente dele, mas eu vejo ele muito falando isso em suas pregações, que, assim,
Quem é conquistado pela carne será traído, porque a carne murcha. Então, o que acontece? Eu já vi muitos amigos que casaram com um rapaz ou com uma moça, né, um amigo ou amiga, por causa da sua beleza, por causa do seu dinheiro, mas o casamento foi outra realidade, porque essa pessoa tinha beleza ou tinha dinheiro, mas não tinha caráter e nem temor de Deus. E isso foi um prejuízo. Eu conheço uma mulher que ela nunca mais casou na vida por causa do trauma do primeiro casamento, que foi um casamento sem pensar, sem a direção de Deus, puramente por impulso, e foi uma tragédia. Então, moça, rapaz, cuidado, cuidado. Lembre de José. Lembre de José. José era um homem honesto, temente a Deus. Mesmo quando ele estava numa situação difícil para tomar uma decisão, mesmo que ele tomasse aquela decisão, mas ele não ia, em hipótese alguma, colocar Maria em uma situação constrangedora por causa do seu caráter, do seu temor a Deus. Quando você for procurar alguém para ser o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, procure saber do caráter dele ou dela, do temor dele ou dela para com o Senhor, do quanto ele ama a Bíblia e quanto ele ama Jesus. É preciso ter esse discernimento. Um homem obediente, esse era o José. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura percebemos que José era um homem obediente. Isso é interessante porque o que acontece? A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Se a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, olha só, nós cremos na Bíblia e somente na Bíblia. Nós praticamos o que a Bíblia ordena e somente o que a Bíblia ordena. Então, a partir do momento que você obedece à palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. Isso é uma característica de um verdadeiro cristão. E isso é importante para sucesso, para êxito em tudo aquilo que você propor na sua vida. Ao saber da gravidez de sua noiva, quando pensou em deixá-la, voltou atrás em sua decisão por orientação do Senhor. Ouviu a palavra de Deus e confiou no Senhor. Independentemente do que acontecesse, José estava disposto a obedecer a palavra de Deus, porque ele temia o Senhor. Era um homem de Deus. A importância da obediência pode ser vista na história do povo de Deus, quando estavam para sair do Egito e viram a mortandade assolar aquela terra. Interessante isso aqui. Para preservar o filho mais velho em vida e por orientação divina, os escravos hebreus mancharam de sangue em torno das portas de suas casas. Isso aqui, mataram o cordeiro, né? E passaram lá o sangue nos umbrais das portas. Como disse um certo escritor, não foi um pouco de sangue seco de cordeiro que fez a diferença entre quem iria viver ou morrer no Egito, naquela noite em que o anjo da morte passou e ceifou os primogênitos. Foi a obediência à ordem de Deus que preservou a vida aos filhos dos hebreus. Sangue nas ombreiras das portas era a marca da obediência. Isso aqui é importante nós pensar. Sempre que a gente fala de fé, Charles Spurgeon diz assim: uma fé que não lhe leva à obediência cativa a Deus e à palavra de Deus não é uma fé verdadeira. Um amor a Deus que não lhe leva a obedecer a sua palavra não é amor, é interesse. Uma fé que não lhe leva a obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, não é fé, é mero assentimento. Então, nós precisamos aprender que, como realmente o escritor diz aqui, não foi o sangue do cordeiro. O anjo não chegou lá e olhou, viu aquele sangue e disse: eu tenho medo desse sangue. Não, o anjo da morte, quando chegou e olhou aquele sangue, disse: aqui tem alguém que teme a Deus. Esse aqui eu não posso tocar porque Deus deu ordem. Aquele que me teme vai colocar o sangue. E quando você vê o sangue, você não vai entrar para matar o primogênito porque aquele me teme. Mas aquele que não colocar o sangue é porque não me teme, esse pode matar. Muitas coisas boas podem acontecer em nossas vidas por obedecermos a palavra de Deus. E muitas coisas ruins podem ser evitadas se nós, de igual modo, obedecermos a palavra de Deus. Segundo tópico, José, pai de Jesus, era trabalhador. O Oriente Antigo possuía um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. Sim, né? Naquela época, a gente olha para trás assim e pensa no Oriente Médio como um lugar muito atrasado. Mas se você pensar na Babilônia, por exemplo, no próprio Egito, eles tinham tecnologias que hoje não tem.
Eu estava estudando um texto do pastor Luiz Saião e ele dizendo que na Babilônia, por exemplo, já havia previsão de inflação, que as pessoas colhiam o vinho, colhiam a cevada e estocava para no momento da falta eles venderem mais caro. Já havia previsão de inflação. A estrutura arquitetônica daquela época era extremamente avançadíssima, belíssima. E José era um carpinteiro. Ele tinha uma profissão que, aliás, era muito importante naquela época, que todo homem tivesse uma profissão. A carpintaria era uma das profissões da época e José era carpinteiro. Carpinteiro. Meu avô materno, seu José João, era carpinteiro e ferreiro. Ele fazia casa, ele fazia ferramentas, ele fazia cama, guarda-roupas, prateleira. Me lembro, ainda criança, de que ele também fabricava moinhos, né, ou engenhos, melhor dizendo, engenhos de moer cana. Naquela época ainda moía cana, e ele fabricava. Então ele era um carpinteiro, trabalhava com a madeira e era um especialista, né? Então, quando eu lembro de José ensinando Jesus a trabalhar na carpintaria, sempre lembro do meu avô, que ele trabalhava também com a madeira, talhando a madeira, construindo móveis, e é uma profissão muito belíssima. Na época do meu avô fazia tudo de forma muito artesanal, né, manual, todas as ferramentas manuais. Hoje não, hoje você tem a plana elétrica, a serra elétrica, enfim, tudo elétrico, mas na época do meu avô não, e na época de José também não. Não era um trabalho fácil, pois exigia força física para manipular o material, conhecimento artístico para dar forma à matéria bruta e habilidade para usar instrumentos próprios daquele tipo de serviço. Verdade. Lembrando aqui do meu avô, tinha que ter criatividade para fazer uma coisa muito diferente, legal também, né? Ele não era um homem preguiçoso e honrou a Deus com a sua profissão. Sendo pai adotivo de Jesus, deu-nos o exemplo de ser um homem que agradava a Deus com seu profissionalismo. Que, aliás, né, lembra da história de Martinho Lutero e o sapateiro? Naquela época de Lutero, entendia-se que a profissão honrada, que agradava a Deus, era a profissão do clero, dos nobres, e essa coisa toda. E quando esse sapateiro chegou para Lutero e perguntou, olha, como que Lutero dizendo que qualquer um poderia adorar a Deus, servir a Deus, né? E ele perguntou, como que eu posso fazer para servir a Deus, Lutero? Você está doido? Eu só sou um homem simples, E Lutero disse, você é um homem simples, mas você faz o quê? Ele disse, eu sou um sapateiro, eu fabrico sapatos. E Lutero disse, pois então vá, fabrique o melhor sapato, venda-o pelo preço mais justo e você estará adorando a Deus. Nós precisamos aprender que qualquer uma das nossas profissões que seja moralmente aceitável, ela é uma honra exercer essa profissão, por mais simples que fosse. Não que a profissão de carpinteiro na época de Jesus fosse tão simples, porque ele era um construtor, era um designer, né? Então, era alguém que tinha uma certa relevância para aquela sociedade. Cumpriu o papel de ser pai adotivo. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus, né? Aceitar. O Filho de Deus encarnado precisaria de um pai, de um exemplo de pai, né? Jesus seria estranho, né? Seria estranho o Filho de Deus crescer numa casa onde o chefe de família era um torto. Mas não. José era um exemplo de homem, de marido, de pai. Pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, obedecer, a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes do seu povo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José. Sobre ele estava a responsabilidade, com Maria, de educar Jesus, dar a ele uma profissão e o nome de Jesus conforme a orientação de Deus. Então, José teve sim esse compromisso de ensinar Jesus a sua profissão. Porque naquela época, geralmente, a profissão do pai passava para os filhos, especialmente para o primogênito, e Jesus era o primogênito. Um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. José em nada deixou a desejar como pai. E, aliás, isso aqui é um ponto de reflexão que talvez não se aplique a todos os jovens,
mas possa se aplicar de alguma forma. Eu conheço homens que se casaram com mulheres que já tinham filhos, ou vice-versa, né? Mulheres que casaram com homens que já tinham filhos. E a relação com esse filho fora do casamento, ou que aconteceu antes do casamento, é uma relação tanto quanto distante. Particularmente, eu acho que o exemplo de José é um exemplo maravilhoso. Ele poderia, se quisesse, ter deixado Maria. Mas a partir do momento em que ele aceitou casar com Maria e constituir uma família com Maria, ele não poderia rejeitar Jesus, nem tratar Jesus com diferença de seus filhos. Eu conheço pessoas que fazem essa diferença. Não é exemplo de caráter, porque se você casou com essa pessoa e ela já tinha um filho, então você já casou sabendo. É melhor que você não case, tá? Jovens, especialmente jovens, o professor pode até levantar essa questão na aula, e evitem, ou pelo menos tenha bastante maturidade para entrar num casamento com uma pessoa que já tenha tido filhos, que já tenha, mesmo que não tenha sido casada, né, divorciada ou tenha morado junto, mas que tenha tido filho de forma solteira. Isso é uma situação complexa. É melhor não entrar nesse casamento do que depois tratar essa criança ou esse filho com indiferença. Se vai entrar, então precisa assumir a responsabilidade, ter caráter de assumir a responsabilidade de amar essa criança até quando for adulto e como ama um filho biológico. É assim que um homem e uma mulher de Deus deve agir numa situação como esta. Ele não se rebelou contra Deus, alegando que, já que Jesus era filho de Deus, Deus que cuidasse do seu próprio filho. José entendeu que cuidar do bebê Jesus, antes mesmo que ele nascesse, cuidando também de Maria, mantendo seu matrimônio, seu compromisso, era a vontade de Deus para a sua vida, e ele seguiu o plano de Deus. Ou seja, José entendeu que o plano de Deus para a vida dele não era só ser pai de Jesus, mas era ser justo, honesto, um homem de caráter. Às vezes você pensa, o meu ideal de vida é tal coisa, o meu ideal de vida é um ministério, é cantar, pregar, enfim, ser isso ou aquilo. Seu ideal de vida deve ser caráter, temor a Deus. As outras coisas são consequências. Não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo, porque era um homem de caráter, temente a Deus. Terceiro tópico, exemplo de obediência. Por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus, né? O propósito do nascimento de Jesus para se cumprir o plano salvífico de Deus. No capítulo 2 e verso 15 é dito que dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, retornou de lá por ordem igualmente divina, nessa feita cumprindo a palavra que diz, do Egito chamei meu filho. Ou seja, em todos os momentos, em todos os passos de José, ele estava obedecendo à vontade de Deus Pai. Um segundo texto, Mateus 2:23, mostra Jesus ainda pequeno sendo levado para a região da Galileia, a uma localidade chamada Nazaré, cumprindo o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mais uma vez, nós vemos aqui o perfil do José, o líder da casa, amando o filho e obedecendo a palavra de Deus. Esses textos mostram uma conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Ele obedeceu e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Só precisamos ter um pequeno cuidado aqui, que às vezes eu penso, talvez seja uma leitura equivocada minha, mas às vezes eu vejo o comentarista colocando tipo assim, a obediência de José determinou o sucesso da missão. Não, peraí. O sucesso da missão foi planejado antes por Deus. Quem cuidou para que todo o êxito acontecesse foi Deus. José foi honrado por aceitar esse desafio e ser obediente. Mas
Hipoteticamente, imagine, se José definitivamente rejeite o plano, não quisesse de forma nenhuma casar com Maria, ser o pai de Jesus. Não tenho nenhuma dúvida, falo isso com convicção, que Deus jamais teria escolhido José e Maria se, por onisciência, por presciência ou por decreto, ele soubesse que José não iria seguir adiante. Ele escolheu porque sabia do caráter de José e sabia que ele seguiria adiante. Não foi pela obediência de José que o êxito da missão aconteceu, mas a obediência de José é o retrato do seu temor a Deus. A obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substitui o receio. A cada vez que Deus falava, né, nós vemos ele mais animado. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa, levando o menino para o Egito e também depois saindo do Egito para a Galiléia. Tudo que Deus ordenou, ele obedeceu. Volto a lembrar, se Josué, hipoteticamente, não vamos ficar discutindo isso se José desistisse e rejeitasse ou não. Hipoteticamente, se José não aceitasse o plano de Deus, ele definitivamente não teria sequer sido escolhido por Deus, porque Deus é onisciente, é onipotente, onipresente. Por presciência ou por decreto, Deus conhece o futuro e ele jamais escolheria José se antes soubesse que José não daria continuidade à missão. José obedeceu e isso foi uma honra e um privilégio para ele, porque ao obedecer ele foi honrado. Sua fidelidade para a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Eterno. Deus continuou abençoando eles por causa da obediência. A obediência dele era uma prova do seu temor a Deus, da sua fé em Deus. O papel do sobrenatural na vida de José. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José. 4 vezes. Primeiro, na primeira, para não ter receio de receber Maria, né? E ele a recebeu como sua esposa. Deus falou com ele para não ter receio, podia receber. Segunda, José deveria levar a família para o Egito para proteger Jesus, porque o rei, né, daquele momento ali na Judéia, Herodes, né, havia me fugido aqui o nome do homem, Herodes o Grande, estava tentando matar Jesus, tanto que houve lá a matança das crianças lá, né, e tem até a profecia que Raquel está gemendo, chorando e recusa ser consolada por causa das matanças dos meninos, né? Então, na segunda obediência, né, de José a Deus foi quando mandou ele levar o menino para o Egito com a mãe. Terceira vez, a orientação era que voltasse para Israel, porque Herodes já havia morrido. E na quarta vez, para que fosse morar com Maria e Jesus na Galiléia. Mateus 2:22 nos fala sobre isso, para que se cumprisse aquilo que ele seria chamado de Galileu. A cada orientação, um passo de obediência. É provável que José, como carpinteiro, tivesse uma vida mais estabilizada em uma localidade e que, para obedecer a Deus, precisou se arriscar a começar profissionalmente em outro lugar. Isso aqui é muito complicado. Às vezes, obedecer a Deus exige de nós determinadas decisões. Isso é muito importante. Eu não acredito que Deus destruiria uma pessoa por não não obedecer um chamado de Deus. Mas eu acredito que ela seria uma pessoa infeliz, incompleta. Por exemplo, se Jesus está chamando você para o ministério, quem sabe para uma vida de missionário, e você rejeita isso, não acredito que Deus vai destruir você, vai matar você, vai lançar você no inferno. É a opinião do Mel, que eu não acredito. Mas eu tenho convicção de que se você não atender o chamado de Deus, você será uma pessoa infeliz. Infeliz.
infeliz. Não será uma pessoa realizada. Mas a cada mudança, José, melhor dizendo, garantia que sua obediência influenciaria o plano da salvação. Mais uma vez, eu sinto uma tendência aqui do comentarista de dizer que o plano deu certo por causa da obediência de José. Não. José obedeceu porque o plano deu certo. A obediência de José é posterior ao plano. O plano nasceu no coração de Deus, na eternidade, e se José não fosse alguém em quem Deus confiava, ele jamais teria sido escolhido. Então, que nós possamos aprender o seguinte, que quando Deus nos chama, Ele quer nos usar. Ele não vai chamar alguém para envergonhar o seu nome. Conclusão. José entrou para a história como pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente e que teve a oportunidade de ser chamado pai do esperado das nações. Que nós fiquemos aqui com essa reflexão de que nós estudamos aqui sobre o caráter de José. Caráter de um homem justo, temente a Deus, que se dispôs a fazer a vontade de Deus e teve o privilégio de fazer a vontade de Deus. Foi honrado por aceitar a fazer a vontade de Deus. Bom, então chegamos ao final do nosso comentário de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.